Conforme a gente falou aqui no RN de hoje, o governo federal está empenhado em ações que tragam a estabilidade dos preços dos alimentos. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou nesta quarta-feira que a pasta estuda implementar taxas de juros diferenciadas para o Plano Safra de 2025. O objetivo é impulsionar a produção, principalmente de insumos considerados mais importantes. Fávaro disse que a medida ainda está em análise inicial e que o governo agora vai definir o que deve ser estimulado, citando alimentos como arroz, feijão e hortifrutis. E toda quarta-feira, você já sabe, tem a extensão do nosso RN e está chegando aqui Miguel Daoud entrando no nosso cenário presencialmente para que a gente possa usar bem o Daoud nos 15 minutos de extensão quando terminar o Rural Notícias às 19h40 nas nossas redes sociais. Mas agora eu quero te perguntar, Daoud, aquela pergunta que eu fiz ontem, deixei no ar, que tipo de impacto uma taxa de juros nesse patamar, mais de quase 15%, já está sinalizado, que tipo de impacto tem no investimento de qualquer país? Não estou falando só do Brasil, não, de qualquer país. E o que você achou dessa fala do Fávaro de que o Plano Safra pode ter juros diferenciados? Boa noite, Daoud. Boa noite, Petrin. Boa noite a todos. Pois é, a questão da taxa de juros, ela, evidentemente, você não vai investir numa atividade produtiva, que é o que gera emprego, gera renda, gera atividade econômica, crescimento, porque hoje, em média, você tem determinadas empresas com lucro que varia aí entre 3%, 4%, 5%, 6%. Com juros de 15%, você não tem atividade econômica que remunera essa taxa de juros. E sem risco. E sem risco, porque apesar do governo estar assumindo uma trajetória, a dívida do governo muito perigosa, governo nenhum quebra. Você pode passar por uma renegociação, mas você não vai perder. Então é isso, Pedro. Não tem muito o que dizer. Você aumenta os juros, você para a atividade econômica. O que ocorre? Aí que vem o X da questão. Em primeiro lugar, por que o Banco Central aumenta a taxa de juros? Exatamente para evitar o processo inflacionário. E o presidente... O consumo, no caso. Evitar o processo inflacionário, que é um fenômeno econômico que decorre do desequilíbrio entre oferta e procura. Mas você sempre disse que a inflação ou é de demanda ou de oferta. Sim. Nesse caso é de... Neste caso, a inflação é inercial. Ela está vindo porque todos o indicador, o IPCA está contaminado e ele está andando sem aceleração. Agora, é evidente que a sazonalidade do preço dos alimentos, ela existe. Mas esse não é o problema. O problema maior é a incompetência do governo em estabelecer um plano fiscal para que o futuro ele tenha um cenário mais otimista. O mercado está antecipando. A taxa de juros hoje, Petro, lá na frente já está 16%. Então, quando você tem uma taxa de juros muito alta, o que o Banco Central faz? O Banco Central ele é o guardião da moeda. E o instrumento que ele tem para a taxa de juros é exatamente a política monetária, que é a taxa de juros. Mas isso não vai parar nunca, Daoud? Não, mas você já percebeu que o Banco Central está aumentando a taxa de juros? Mas já prometeu 2 pontos, a taxa já está 16%, que pode chegar essa taxa em 16% em 2026. Por quê? Porque os canais de transmissão da taxa de juros na economia real, eles são obstruídos, porque o problema não está aí. Não está aí. Agora, o Banco Central faz o papel dele. Aumenta os juros, aumenta as despesas do governo, mas, infelizmente, Petro, eu acho que nós temos que ter coerência. O governo do PT, eu me permito a dizer isso com muita confiança e muita clareza, ele vive um momento econômico diferente. Hoje nós temos grande parte da nossa economia na informalidade. São pessoas que querem empreender, são empreendedores, são pessoas que querem crescer. Então, o problema do Brasil não está na política econômica do senhor presidente, que quer incentivar o consumo e, consequentemente, incentivar o consumo gastando, Gastando.
E aí ele incentiva o consumo e aí você faz todo um desequilíbrio na economia. Então, o que nós precisamos é exatamente a clareza e a competência de estabelecermos um plano econômico que dê ao mercado financeiro essa confiança, porque o mercado financeiro não acredita em nenhuma política. Aí você me pergunta do Fávaro, vai reduzir a taxa de juros? Ora, Petri, há quanto tempo a gente ouve, o ministro esteve no Rio Grande do Sul, fazendo um governo itinerante, o que resolveu no Rio Grande do Sul? Como vai reduzir a taxa de juros? Ministro, não é mais fácil o senhor usar os instrumentos de políticas agrícolas que o senhor tem nas mãos para poder estabelecer uma produção adequada desses alimentos? Tem leilão, tem AGF, tem armazenagem, tem um monte, tem quase 10 instrumentos de políticas agrícolas que poderiam ser utilizados especificamente nessas lavouras. Mas, infelizmente, o governo ele quer disfarçar que está atuando, e, enquanto isso, a popularidade dele cai. Perfeito, Petri? Então, em resumo é isso. Eu diria o seguinte, que eu estava falando com a Andressa, ela me falou uma frase que eu acabei esquecendo, né? Mas tenta lembrar, porque na extensão vai ser na extensão eu vou falar, é uma frase muito importante. Quero lembrar, então, que hoje tem extensão do RN, por mais 15 minutos nas nossas redes sociais, tanto pelo YouTube, pelo Facebook. Eu estou com o celular aqui. Você também pode mandar a sua pergunta para o Daúde, né, através do nosso WhatsApp. Só tira a tarja para o pessoal ver o número aí do WhatsApp. É 11 9 43 13 42 34. Você pode apontar a câmera do seu celular aí para o QR Code está na sua tela, já grava o número do Rural Notícias, né, do Canal Rural, para que você possa mandar a sua mensagem. Combinado? RN Extensão começa às 19h40.